Então, Tá bom. e eu tenho algumas perguntinhas aqui, Sérgio, para nortear a nossa conversa, que podem definir, assim, né, um caminho, um rumo para ela. E aí, você pode acrescentar também, fique à vontade para acrescentar o que você acha necessário, beleza? Então, começando, então, como você comentou, você participou de duas gestões, né? Então, de 2008 a 2010, e você foi presidente na gestão de 2010 e 2012, isso? Uhum. Então, assim, nesse processo você participou da construção das diretrizes do jornalismo. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque foi a construção, né, o início desse projeto. Eu queria que você contasse o que que são as diretrizes e como que esse processo aconteceu, por favor. Este, o debate em torno das diretrizes curriculares, ele tem um histórico anterior também, mas esse talvez foi o momento, esse período que vai mais ou menos de 2006 a 2013, quando efetivamente é publicada a, o documento, né, a publicação do documento das diretrizes nacionais curriculares do ensino em jornalismo, ele é de 2013, mas sim, ele é bem anterior, tem inclusive uma comissão nacional que, que acompanha, que coordena e que efetivamente realiza esse trabalho, que era coordenada pelo saudoso professor José Marques de Mello, não é? E, e essa comissão, ela tinha, os membros eram indicados pelas entidades, então o fórum também indicava um representante, a SBPJ de pesquisa em jornalismo também indicava, a Intercom nacional, né, que tem um histórico desde os anos 70, também indicava representantes, de tal forma que essa comissão é que efetivamente realizava. E as entidades, entre elas, na época a gente chamava FNPJ, que depois foi renomeada para a BEG, tinha esse papel também de diálogo, de organização e de sistematização, não é? Por acaso, nesse período, eu também fiz parte de um quadro de consultores que o INEP, o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, né, que coordenava as avaliações e coordena até hoje em nível nacional. Eu fiz parte desta comissão do INEP, então a gente tinha um diálogo um pouco próximo ali, que era entre a operacionalidade das diretrizes que a gente tinha em vigor de comunicação, e vários colegas também faziam parte, não é? E essa proposta em formulação, em organização a partir da comissão para as então novas diretrizes. E aí essas entidades tiveram um papel sem dúvida importante. Se não fosse, se não tivéssemos essas entidades, por certo, não tem como imaginar o que seria do documento que a gente tem hoje como diretrizes. É claro que muita coisa mudou, enfim, mas o fato é que é, a, o debate mesmo por diretrizes específicas em jornalismo, do que eu lembro de memória e que eu efetivamente acompanhei, ele vem desde 1998. Em 99 aconteceu um encontro para discutir especificamente, que foi na PUC Campinas, né? Um dos organizadores, o professor Juliano, na época, também já era desse grupo do fórum, porque formalmente o fórum surge um pouco depois, mas ele tinha esse embrião de discussão inicial. E o professor Juliano já fazia parte desse grupo, e ele foi um dos organizadores desse encontro em 99 em Campinas, na PUC. E, portanto, a gente vem de um processo de demanda e de identificação por diretrizes específicas ao ensino do jornalismo. E, de fato, o FNPJ, na época, hoje a BEG, teve esse papel importante no processo de formulação, de ouvir os professores, de apresentar documentos e, naturalmente, de tensionar, porque esse processo nunca é pacífico, nunca é dado, nunca é automático. Então, os setores de governo, no caso o Ministério da Educação da época, tinha esta realidade também, e a pressão de como agilizar isso, de como encaminhar, naturalmente passava por representantes dessas entidades, de tal forma que a gente fez inúmeras atividades, reuniões, conversas e também eventos com este tema, diretrizes curriculares específicas ao ensino superior em jornalismo no Brasil.
Então, Sérgio, agora passando um pouquinho mais para outras perguntas, é, você também esteve envolvido com a pesquisa do perfil dos jornalistas brasileiros, né? Que é uma pesquisa muito extensa e que documentou muita coisa sobre quem nós somos, né? Isso tá certo? Não, eu acompanhei essa pesquisa, mas eu nunca estive na frente desse grupo, não. Isso eu Ah, não. entendi. Mas você acompanhou esse processo? Sim. Aham. Eu queria que você contasse um pouquinho qual que é a importância desse tipo de trabalho também, por favor. Então, eu penso que nesse caso, Amanda, era preferível que os colegas que estivessem à frente falassem, não é? Porque senão Ah, a não, gente, tranquilo. minha Tranquilo. parte, Aham. eu não gostaria tipo, avaliar o trabalho dos outros e Tá tal, entendeu? certo, Mas perfeito. é um Aham. trabalho importante, mas tem outros colegas desse grupo que você vai entrevistar que tem esse mapa bem mais tranquilo e a avaliação deles, por certo, facilita e te facilita a edição também, entendeu? Aham, perfeito. Muito obrigada, Sérgio. Não, muito obrigada, agradeço. É... Há outro processo que me indicaram aqui, porque essas informações quem me passou foi o Guilherme Carvalho, e aí ele foi me contando, assim, pontuando algumas coisas, mas são muitas pessoas, eu imagino que seja possível de erro, né? Tranquilo. Sim, claro, claro. Aham. E outra coisa que me passaram aqui, que você participou ativamente dessa, imagino que ainda participe, talvez, de algum aspecto, né, em algum momento, sobre essa luta pelo retorno da obrigatoriedade do diploma. E eu queria que você contasse o que que foi tua participação nessa luta e o que continua sendo até hoje, por favor. Sim, esse debate ele também remete ao início dos anos, porque se não me falha a memória, a primeira liminar contra a exigência de formação universitária para o exercício da profissão em jornalismo, ele é de 2001, se não me falha a memória, mas é importante conferir isso. Então, essa década, essa primeira década do século, ela foi uma batalha em defesa da formação universitária. 2004 teve uma outra decisão pontual, e esse debate foi, não é? Tentou-se a criação de um conselho próprio, chamado Conselho Federal de Jornalismo, um pouco nos moldes como funciona a Ordem dos Advogados do Brasil e também guardadas as proporções do Conselho Federal de Medicina, também o CREA, o Conselho de Arquitetura e Engenharia, e se pensou algo um pouco nesse formato. Então, a proposta enviada, que a Federação Nacional dos Jornalistas encaminhou ao governo em 2004, também teve esse acompanhamento, esse apoio, esse monitoramento por parte das entidades. E uma dessas entidades, sem dúvida, era o Fórum Nacional de Professores de Jornalismo, não é? A SBPJ estava surgindo naquele período, em 2004, e aí se teve uma reação absolutamente, campanhas muito fortes dos grupos de mídia contrários à formação superior em jornalismo. Estranhamente, só no Brasil você tem isso, em que as empresas de comunicação com visível que seriam beneficiadas com a mão de obra qualificada e a mão de obra à disposição do ponto de vista da formação profissional em jornalismo conseguem ser contra. Não tem nenhum outro lugar do mundo onde os empresários da comunicação pensam tão pequeno e tão curto a médio e longo prazo, a tal forma que eles conseguem ser contra a própria qualificação dos trabalhadores que eles contratam. Então, esse é um contrassenso que nós temos no Brasil. É uma espécie de colônia tardia, um colonialismo ainda muito inexplicável do ponto de vista empresarial, a tal ponto que eles estão aí, né, cada vez mais decadentes do ponto de vista político, cada vez mais reacionários do ponto de vista das escolhas que fazem e, infelizmente, dependendo cada vez mais dos setores de Estado, das políticas de Estado para beneficiá-los, inclusive por financiamento bancário, não é? É um pouco a realidade do cenário brasileiro, infelizmente. E aí, vários grupos de mídia bancaram essa campanha contra a organização dos trabalhadores a partir de um Conselho Federal, não é? E aí esse projeto da criação de um Conselho Federal de 2004, ele caiu, não é? E a partir dali também essas mesmas empresas acentuaram o ataque à exigência da formação universitária e levaram isso para o Supremo Tribunal Federal e infelizmente conseguiram aprovar o fim em 2009.
não é? Então, esse processo ele dependeu muito, ele envolveu muito os professores, os jornalistas profissionais, a partir das entidades organizadas, não é? Então, aos poucos, a partir de 2004, quando tem a criação da SBPJ, a gente tem três entidades que dialogam o tempo todo: a Federação Nacional dos Jornalistas, o Fórum Nacional de Professores em Jornalismo, depois a ABER, e a Sociedade, a Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo, a SBPJ. Então, essas três entidades, a partir de 2004, não é? Elas atuam de forma integrada, de forma conjunta, porque a formação em jornalismo ela é fundamental, não só do ponto de vista profissional, mas também para as condições de ensino, para o exercício da cidadania, e é isso que norteia, é isso que orientou. Então, eu tive, digamos, de certo modo, contextualmente, a oportunidade, o privilégio de conviver com pessoas que estiveram à frente dessas lutas, através dessas entidades, não é? E aí, nesse período em que eu fui da diretoria hoje a BERJ, a gente teve, esse debate era central, seguramente era além das diretrizes, da exigência de diretrizes, que era um debate cumulativo e gradual, não é? Esse era uma batalha porque era ataque diuturnamente por parte dos grupos empresariais de comunicação, que eram e são contrários à exigência de formação profissional com nível universitário no Brasil. E aí, essa envolveu escolas de graduação, estudantes, os estudantes participaram ativamente desse processo, mas infelizmente a gente não conseguiu reverter ainda. E hoje, mesmo o projeto apresentado em 2004 da criação de um Conselho Federal em Jornalismo, ele também não foi retomado mais, não é? Tem uma emenda, uma proposta de emenda constitucional, uma PEC do diploma, que a gente chama, que está tramitando, mas como centenas ou milhares de projetos que não interessam aos grupos dominantes nesse país, estas propostas elas ficam engavetadas. Então, para você tirar é muito difícil, não é? O senador, inclusive, que na época apresentou, ele nem é mais do Senado, já saiu, já terminou o mandato dele. E o tempo vai passando e, infelizmente, a gente marcou essa primeira década, portanto, ela foi um retrocesso do ponto de vista da imposição da força e da máquina empresarial de comunicação contra um ensino de qualidade em jornalismo, contra a organização independente dos profissionais em jornalismo e por aí vai. Então a gente hoje, de certo modo, também enfrenta isso, mas que a década decisiva foi esta primeira década do século, onde os empresários, né, hoje tenho dúvida se eles tomariam essa postura tão agressiva e estranha porque eles se enfraqueceram muito com isso. As empresas de comunicação enfraqueceram muito no Brasil, não é? Seja do ponto de vista da reconfiguração ou mesmo da queda de audiência, da perda de leitores referenciais. Então, essa gente deve sentir também que escolhas equivocadas do ponto de vista político têm um preço do ponto de vista não apenas da política de comunicação, mas do enfraquecimento da cidadania, do recuo de direitos sociais, como é o caso dos ataques contra jornalistas, não é? Nesse tempo, se a gente pegar um pouco, você vai ver que a carga horária do jornalista aumenta no Brasil. Por que que aumenta? Porque os empresários começam, em níveis regionais, criar mecanismo para aumentar a carga horária. Então, é comum hoje você encontrar empresas de comunicação em diversas unidades da federação, em que os colegas jornalistas têm 9 ou 10 horas de jornada de trabalho ao dia. Não é? Mas está regulamentado porque o sindicato concordou. Concordou porque, em vários casos, esses empresários nem consultam os sindicatos, eles fecham trabalhadores em salas e, se o cara não aceitar, ele é demitido. Então você começa a impor uma exigência por cima, na base do canetaço, na base da imposição econômica que controla as condições de oferta e contratação de profissionais. E o Fórum, o então Fórum Nacional de Professores em Jornalismo, não é? O FNPJ, acompanhou esse debate e sempre defendeu não apenas a qualidade da formação universitária, mas fundamentalmente condições dignas de trabalho no exercício da profissão em jornalismo. Então, você pode dizer assim que a ABEJ ela tem um papel fundamental na luta pelo diploma. Até hoje, você aponta isso? Sem dúvida, sem dúvida. Embora, como eu historiei, as condições hoje de cobrança e exigência que caracterizam essa luta em defesa
da formação profissional em jornalismo, através do reconhecimento do diploma empresarial, registraram esse recuo, essa perda de espaço. E, infelizmente, a gente está nesse momento, não é? Mas a ABEG, assim como capitaneada pela FENAGE, pela Federação dos Jornalistas, nesse caso, e também com o apoio da SBPJ, teve papel importante nessa luta que, infelizmente, a gente registra uma derrota histórica para a categoria e, fundamentalmente, para a sociedade, porque a não qualificação profissional e a garantia de uma qualificação profissional através da formação universitária, naturalmente, ela enfraquece não só a categoria, mas a qualidade da informação disponível. E isso significa recuo em direitos, recuo em um jornalismo plural efetivamente assumido e voltado ao interesse público no Brasil. Perfeito, Sérgio. Ótimo, excelente. Bom, agora eu queria que você falasse um pouquinho mais já, me emendando numa das tuas respostas, que o que que você acha que são os passos, os próximos passos da associação agora, assim? Quais são as lutas que a gente precisa comprar a partir de agora? É, olha, tem batalhas é mais ou menos assim, ó, na luta por direitos sociais, trabalhistas e humanos, historicamente a gente tem batalhas que não acabam, que são batalhas da vida, a defesa da vida, a defesa de sociedades democráticas, o Estado de Direito, a garantia do exercício da cidadania. No nosso caso, a gente tem uma base constitucional de 1988 que garante isso. Mas só as lutas efetivas da sociedade civil organizada é que levam a essa garantia. Sem isso, essas leis são apáticas, mortas ou formais. Então, a garantia de direitos humanos, a garantia do exercício da cidadania, e no nosso caso também de um jornalismo de qualidade, com condições de formação profissional e reconhecimento através de salário, direitos, jornada de trabalho decente, tudo isso passa, no nosso caso em jornalismo, também por uma formação de qualidade. E uma formação universitária de qualidade, ela implica ter esse diálogo social, ter essa compreensão de uma sociedade democrática. E uma sociedade democrática não se constrói apenas por leis formais ou por governos. Ela se constrói fundamentalmente por entidades organizadas. E no jornalismo a gente precisa disso. Então, se você me perguntar quais os eixos que as entidades devem ter na próxima década, eu diria tranquilamente que é a continuidade das lutas em defesa de um jornalismo plural, efetivamente democrático e representativo, capaz de pautar os problemas sociais que a gente teve ao longo dos últimos 30 anos, pelo menos, que é digamos que o período que eu acompanho essas lutas é desde que eu me formei, que eu estou falando em 35 anos, que eu terminei o curso de graduação. Nesse período, a gente tem praticamente as mesmas batalhas, algumas mais acentuadas em alguns momentos e outras sendo recolocadas. Então, a retomada da formação profissional, do reconhecimento da formação profissional universitária em jornalismo, que é a chamada luta pelo diploma, é uma delas. A garantia de diretrizes específicas em jornalismo que assegure um perfil profissional efetivamente que tenha uma leitura social da realidade brasileira, através das diretrizes específicas, não é? E, sem dúvida, esta compreensão de que o direito à comunicação ele é assegurado como conquista coletiva, como conquista social. As nossas entidades têm um outro debate que também aconteceu, o momento mais expressivo que ele aconteceu foi a gente só teve uma Conferência Nacional de Comunicação na virada da primeira década do século e nunca mais teve Conferência Nacional de Comunicação. Por quê? Porque essa gente que controla a comunicação no Brasil a partir do dinheiro, a partir das concessões de rádio e TV, e também cada vez mais agora a partir do controle das Big Tech pelo algoritmo, infelizmente ela não gosta de debate público, ela gosta de treta, ela gosta de confusão, de retirada de direitos, de likes. Mas
quem controla não gosta, não quer inclusão social pelo direito, pelo exercício, pelas condições de expressão igualitárias e democráticas. Então, como esse povo não gosta de democracia, eles querem democracia só para fora da empresa deles, aí eles falam em liberdade, aí eles falam essa é uma luta permanente. Então, a retomada dos debates para políticas de comunicação, através de conferências públicas em comunicação, é um debate atual. E aí, naturalmente, tem inúmeras outras entidades, e não apenas essas três que a gente cita com mais frequência: a FENAGE, a SBPJ e a ABEG, que são centrais, mas os mais diversos setores da sociedade civil, entidades sindicais, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, nós temos em comum a necessidade de recolocar em pauta a democratização no Brasil, a construção de um processo democrático para a comunicação. Isso não tem outra forma senão através de conferências locais, regionais, estaduais e nacional. É o único momento que a gente fez isso, que foi na virada da primeira década, né, entre 2009 e 2010, foi um momento muito rico. E aí a sociedade, na medida em que forças se impõem, ela também recua, a população recua em suas demandas. Então, se você me perguntar hoje quais são as ações centrais, talvez pouca gente cite de imediato a comunicação, porque tem muitos problemas essenciais que se colocam à frente pela sobrevivência das pessoas. Nós estamos falando de saúde, nós estamos falando do acesso a serviços básicos como a água, como saneamento, como outros direitos, como o transporte urbano, não é? O direito à mobilidade na cidade se tornou no Brasil, na mesma medida em que se urbaniza, um problema essencial porque ele é apenas uma moeda de troca, ele é para dar lucro para poucos. Então, os problemas que assegurariam condições de debate e expressão pública no Brasil que passam por políticas de comunicação, eles acabam sendo vistos por essas mesmas pessoas dos grupos empresariais e políticos e partidos da velha direita que controlam o debate político no Brasil como secundários. Secundários porque a comunicação está sob controle de poucos. E aí a gente enfrenta esse problema. Então, as nossas entidades têm essa tarefa de recolocar em pauta na sociedade, e não apenas nos nossos fóruns e eventos específicos, pautas de décadas que a gente enfrenta. A democratização da comunicação, ela não é isolada, mas ela é um projeto de garantia de condições de cidadania. Ela é um projeto de democratização efetivamente da sociedade. É muito difícil pensar em fortalecer a democracia em um país se você não vislumbra uma política efetiva de comunicação democrática. E nós enfrentamos esse problema. Então, os problemas que devem pautar e pautam efetivamente as nossas entidades de classe em jornalismo, elas são os mesmos problemas que a gente enfrentou e pauta e disputa e tenta construir como agenda pública ao longo das últimas 3 décadas, pelo menos. E essas 3 décadas coincidem com o tempo de organização das nossas entidades que atuam nesse campo, em defesa de um jornalismo plural, efetivamente comprometido com os interesses da maioria da população e que expresse um pouco a cara da cidade, das regiões, dos estados e do Brasil. Ótimo, Sérgio, muito obrigada. E agora, é, uma, uma pergunta um pouco mais filosófica, assim, eu acho, que é o que que é jornalismo para você? No, Todas as profissões têm referências profissionais, têm referências de conceitos que embasam. E a gente, naturalmente, tem aí uma série de autores, uma série de reflexões e uma série de conceitos. Mas pensar o jornalismo como um discurso da atualidade que pauta os problemas sociais de interesse coletivo, eu creio que é um eixo fundamental. Então, um pouco dialogando, de certo modo,
com autores, com conceitos, com experiências e com resultados de investigações e de estudos realizados, pode-se dizer que o jornalismo caracteriza um discurso singular da atualidade que tem a capacidade de expressar versões plurais sobre problemas enfrentados cotidianamente pela população. Perfeito, muito obrigada, Sérgio. E uma última pergunta agora para a gente encerrar. É, a partir dessa resposta que você me forneceu agora, eu queria que você falasse qual que é o papel da BEG para a construção do jornalismo que você acredita. Certo. É, todas as entidades sociais que atuam sem fins lucrativos, elas operam como por grupos de voluntários. E a BEG tem esse caráter. Então, se você perguntar qual o caráter organizativo da BEG, é importante ter presente que é um conjunto de colegas, professores e professoras em jornalismo, que acreditam em um jornalismo capaz de pautar e buscar soluções aos problemas enfrentados pela maioria da população. E aí, esta luta passa pela busca de condições de qualidade na formação profissional. Aparentemente, ela não vai resolver de imediato, não vai resolver para o próximo semestre ou para o próximo ano, mas os colegas que integram os grupos dirigentes ao longo dessas mais de 2 décadas de organização da entidade, eles têm presente que o debate pela comunicação pública no Brasil é presente, que o debate pelo respeito e garantias de direitos e condições profissionais de trabalho, ele atravessa essa busca e, fundamentalmente, a garantia de condições nas universidades para o ensino em jornalismo. Isso significa também pensar em professores organizados por melhores condições e fundamentalmente preparados. Então, quando a gente vislumbra garantia de levar à prática as diretrizes curriculares em jornalismo, a gente tem presente que esse jornalismo que norteia, que nos dá um horizonte à frente, ele tem que ter essa habilidade, essa capacidade, ele tem que ter uma qualidade suficiente para dizer que ele, por uma reportagem, por uma apuração, por um produto efetivamente jornalístico, ele pauta e busca soluções aos problemas enfrentados pela população. Então, não tenho dúvida que o papel da BEG, a contribuição da BEG nessas mais de 2 décadas de história e um tempo ainda maior quando não tínhamos a entidade organizada, segue essa busca, esse horizonte de uma comunicação efetivamente democrática e plural no Brasil. Excelente, Sérgio. Da minha parte era isso. Eu queria te perguntar se tem mais alguma coisa que você pense que seria interessante agregar assim para o documentário. Tenho. Diga. É o seguinte, nós temos um debate no Brasil que é a criação de programas próprios de pós-graduação em jornalismo. E, como eu sou uma pessoa de sorte também, protegido pelas divindades, eu tive a satisfação de estar à frente da criação do programa de pós-graduação em jornalismo na UEPG, que resulta desse período também. A gente conseguiu a aprovação da pós-graduação em jornalismo na UEPG em 2012. E na ABEG a gente também tinha esse debate de que era fundamental, de que é fundamental incentivar a criação de programas de pós-graduação em jornalismo. E a gente consolidou, a gente chegou a um momento de ter 5 programas de pós-graduação em jornalismo no Brasil, em nível de mestrado e depois também doutorado. E hoje, infelizmente, a gente caiu para 3, porque, dadas as condições, 2 dessas instituições é, fecharam os respectivos programas. Então, nesse momento, 2025, em que a gente tem 3 programas, a gente tem novos projetos em implantação. Então, a gente logo ultrapassa essa referência, mas
esse histórico, ele também construir um programa de pós-graduação, ele não é de um momento para outro. Ele exige uma aposta, ele exige um planejamento institucional, ele exige a dedicação de professores que veem não apenas o ensino nem nível de graduação, mas também a formação de pesquisadores na área de jornalismo. E aí a pós-graduação é fundamental também, né? Então, eu acompanhei esse processo pela pós-graduação, e um programa de pós-graduação no Brasil é algo aparentemente simples, mas difícil de consolidar, porque ele tem um sistema nacional de avaliação através da CAPES, não é? E aí as próprias condições de aprovação, ele exige muito esforço, muita organização e muita dedicação de grupos de pesquisadores. E aí eu tive a satisfação de participar ao longo desse processo da criação do programa de pós-graduação em jornalismo da UEPG, que daí eu fui o primeiro coordenador também nesse mesmo período. Perfeito, Sérgio. Muito obrigada. Eu queria te agradecer, então, mais uma vez, pelo teu tempo, pelo teu espaço, por todo o conhecimento. Agregou muito o documentário. Uma observação, você é muito conciso, então isso é ótimo, pensando em cortes, pensando em construção de narrativa. Então, daí você Ah, consegue obrigado. Inclusive, conversar. eu às vezes eu Uhum. esqueço, mas eu tinha te lembrado no início que se você quisesse que eu Uhum. sintetizasse Não, ou tá falasse excelente. Aham. de Uhum. forma pausada, porque eu sei a dificuldade que é cortar, que é editar, É. então eu sempre penso nisso. Quando alguém me diz, você consegue falar em 30 segundos, eu consegui uma síntese de dizer, tá bom, vou falar. É, mas muito bom, Mas muito obrigada. Aham. Mas é isso, então. Eu ia só te perguntar se você pudesse me partilhar essa fala aqui, Claro, claro, posso sim. Eu vou. porque eu fui lembrando de algumas coisas que eu tenho que reescrever, entendeu? Uhum. Pode deixar. Daí eu aproveito a tua fala, a tua gravação, para só recuperar algumas falas minhas que às vezes, sem essa provocação sistemática que você está fazendo agora, a gente fala, mas amanhã esquece, depois vai, na Sim. outra semana fala outras coisas, entendeu? Uhum. Então, como as tuas perguntas foram me levando a organizar uma fala pontual sobre algumas coisas, eu gostaria de aproveitar isso para futuros textos lá adiante, beleza? Claro. Qual que é o seu e-mail, Sérgio? SL Gadini, SD. Posso te digitar no Por WhatsApp aqui, favor, mas me manda no WhatsApp. Aham. Então tá eu te bom. E mando daí eu aqui encaminho para também. você por lá, tá bom? Gratidão, minha querida. Um ótimo trabalho, então, e valeu mesmo pela iniciativa aí, tá bom? Um Muito bom fim de obrigada semana para para nós você. dois. Muito obrigada, viu, Sérgio? Tá, Estou à tá, tá, disposição. tá aí no teu WhatsApp, o e-mail aqui da universidade, tá bom? Beleza, muito obrigada. Tchau, tchau. Gratidão a Bom final você de mesmo. semana. Valeu. Tchau, tchau. Pra você também.